A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite, um final de semana abençoado na presença do Senhor e que Deus tenha sido bondoso, maravilhoso e misericordioso com cada um de nós. Este Pai que nos amou, nos tem amado e nos amará em todo o tempo. Amém? Glória a Deus por Ele ser conosco, por Ele permitir que nós tenhamos a vida em comunhão com Ele, consigamos traçar o caminho com Ele e, de certa forma, glória a Deus porque Deus permite e nos dá o sopro da vida a cada manhã que nós acordamos. Em cada momento Ele está conosco. Ele tem sido conosco. Amém? Vamos então louvar o Senhor antes de iniciarmos a nossa palavra. Louvemos ao Senhor em espírito de adoração e em verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, você me é. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural.
Amém? Paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco. Espero que tenham tido um final de semana abençoado na paz do Senhor. E vamos então continuar a louvar o Senhor. E dentro de 5 a 6 minutos iniciaremos a nossa palavra. Amém? Aleluia. Não entendo
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez a paz para quem entrou agora. Amados irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo número 1, a partir do versículo número 1. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Hoje vamos ler um bom bocado nesse primeiro texto. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. Paz, amado irmão. Daniel, capítulo 1, verso 1. Quando acharem, por favor, deixe o seu amém para iniciarmos a palavra do Senhor no dia de hoje. Pois hoje iremos falar sobre Daniel, a sua integridade com Deus. Amém? Aleluia. Daniel, capítulo 1, verso
1. O livro de Daniel, que está a seguir ao livro do profeta Ezequiel. Amém? Vamos então. Assim diz a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses, na terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas de família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsassar, a Hananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias, e não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça a Deus pela tua misericórdia, tua bondade, pelo teu amor por nós, ó Pai, pela tua permissão também, que assim o fizeste, Deus Pai, ao permitir que aqui chegássemos no dia de hoje, mais uma vez, em meio a tantas lutas, guerras, mas todavia, Pai, me alegrarei em Ti. Assim como Abacuque, Deus Pai, Tu dizes, o profeta diz que todavia se alegrará de Ti. Aqui também nós dissemos, ó Pai, todavia nos alegraremos contigo e em Ti, ó Pai. Guarda-nos, Deus Pai. Livra-nos, Deus Pai. Faz-nos exemplos como Daniel. E Pai, enche-me nesse instante para que da Tua palavra eu possa ser o dirigente, ó Pai. Enche-me, Pai, e transborda o Teu Espírito Santo sobre mim, de forma que da minha boca saiam palavras enviadas por Ti somente, Deus Pai. E Pai, abre também o entendimento daqueles que nos ouvem a partir de agora, Deus Pai. Dá o devido discernimento no Espírito, ó Deus. Enche-nos, Pai, com a Tua presença, em nome de Jesus, e faz a Tua obra em nós. Amém. Amém? Amados, aqui acabamos de ver a situação do exílio babilônico, do cativeiro babilônico. Acabamos de olhar que quando Nabucodonosor pega e invade a tribo de Judá, ele pega e leva consigo
um grupo de jovens, um grupo de pessoas, para que então pudessem ser trabalhados e direcionados para servir ao rei. Amém? Todavia, nós vemos aqui bem patente que, não obstante a isso, entre eles havia os famosos. Eu chamo de famosos porque, todavia, quem não conhece Daniel? Quem nunca ouviu falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Amém? Então, o que nós muitas das vezes desconhecemos é a história por trás destes heróis da fé. A história por trás de Sadraque, Mesaque e Abednego, que porventura são nomes babilônicos, cujos seus nomes reais seriam Ananias, Misael e Azarias. E então Daniel pega, e até o seu próprio nome não é oculto em tempo nenhum. Embora o seu nome babilônico tivesse sido aplicado como Beltesazar, ainda assim, em todo o tempo, ele é narrado como Daniel. Amém? Então, olhando para isto, para essa situação do cativeiro babilônico, temos Daniel, um jovem que, por muitas das vezes, nós, os jovens, temos a tendência de nos desviarmos ao mau caminho, de pegarmos e levarmos a vida numa brincadeira, levarmos a vida na desportiva. Ai, deixa a vida me levar. Mas havia uma diferença na essência de Daniel. Daniel pegou e não teve este conceito do deixa a vida me levar. Amém? Porque a Bíblia mostra-nos que foram escolhidos jovens cultos, jovens com conhecimento, com bom porte físico, com capacidade de aprendizado. Ou seja, foram escolhidas pessoas, eu diria que em menção quase que superdotadas. Ou seja, pessoas saudáveis, com bom físico para fazer trabalho pesado, se necessário, com boa mente para fazer trabalho administrativo, caso necessário. Mas, em todo o tempo, o que os babilônicos não contavam é que tudo tinha a permissão de Deus. É que tudo era consoante o traço e o projeto que Deus tinha para a vida de cada um dos seus filhos. Amém? E aí então vem Daniel, um jovem culto que pegou e serviu aos profetas, serviu como profeta aos israelitas, aos judeus, durante o exílio babilônico. Amém? Então, o povo de Judá naquela época encontra-se cativo. E nessa situação, Daniel ele pega e, por causa das suas convicções, por causa da sua personalidade, ele não se deixa abalar, não se deixa abater e nem se deixa corromper. E de todas essas coisas que eu fui citando, a mais importante é a última. Daniel não se deixa corromper pelos maus hábitos, pelos maus costumes. Amém? E aí então, ele pegou e foi levando a sua vida, o seu trabalho, mas em todo o tempo deixando bem patente quem era ele, qual era a sua personalidade, quem era Deus e qual era a sua convicção perante o Pai. E então Daniel pega e vai traçando, vai andando. E como uma das primeiras atitudes, Daniel pega e olha para Aspenaz, o chefe deles ali, digamos assim, o carcereiro, ou como é que se diz? O chefe que tinha que pegar e cuidar deles e reportar ao rei. Daniel pega e entra num acordo com Aspenaz. Embora Aspenaz tivesse medo de ser restringido em alguns aspectos pelo rei, ou ainda de ser punido pelo rei, mas ainda assim
Deus, o nosso Pai, ele pega e ele toca na consciência das Penaz. Ela acalma o coração de Aspenaz, de forma que ele simplesmente aceita de coração manso. Por quê? Porque entre as convicções de Daniel, além dele pegar e seguir a Deus, ele também honrava com as suas tradições, com a sua cultura. Nós vemos já no Novo Testamento, no livro de Mateus, quando Jesus pega e Jesus nos mostra que podemos comer de tudo, podemos beber de tudo, porque o que contamina é o que entra para o nosso coração. Porque tudo quanto entrar pela nossa boca também sairá do nosso corpo. Então, aquilo que entra no nosso coração é exatamente o que faz estragos. Olhamos com essa visão a partir da vinda de Jesus, quando ele pega e narra essa estrofe em Mateus. Mas, todavia, se formos olhar para aqui a situação de Daniel no cativeiro babilônico, ele deixou bem patente que ele não poderia comer aquela comida que vinha da mesa do rei para não se contaminar, porque ele tinha as suas crenças e as suas convicções. Automaticamente, Daniel foi firme naquilo que acreditava. Daniel foi firme naquilo que vivia e na sua verdade e no caminho e direção do Pai. Amém? Então, Daniel pega e entra num acordo com o Aspenaz, de tal forma que o chefe dos oficiais pegou e olha para Daniel e aceita o acordo. E Daniel diz-lhe: faça o teste conosco, por favor. E se ao fim de 10 dias vocês a comerem tudo e a beberem do vinho, e nós simplesmente com legumes e água, se tivermos em condições, aí tu dás a tua aprovação. E assim ocorreu pela graça de Deus. Tudo conforme o desejo de Daniel. Amém? E então, automaticamente, Daniel pega e vai se fortalecendo no Senhor. A palavra de Deus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem dos céus. E naquele momento, Daniel alimentava-se da palavra do Senhor. Daniel enchia-se com a palavra do Senhor e cada vez mais fortalecia a sua fé. E em prova disso, Daniel pegava e, além de estar a comer somente legumes e a beber água, ainda assim o seu porte físico ficava excepcional. Não só o dele, mas como também de Hananias, Misaías e Azarias. Amém? Então, Deus pega e coloca a essência no coração de Daniel. E Daniel pega, era um jovem simplesmente convicto do que ele era ou do que ele queria, convicto no Senhor. E olhando isso, Daniel simplesmente caminhava para frente, e de tal forma que iremos ver mais para frente que Daniel, ele pega e ele tem uma história ou uma situação de exaltação semelhante a José. Amém? José é lá, o filho de Jacó, sim, o famoso José do Egito. Então, Daniel pega e continua a sua caminhada. E aí então ele pega e vai fazendo o seu trabalho junto com o chefe dos oficiais e toda a tropa, sem prejudicar aquilo que ele tinha que entregar ao homem. A palavra de Deus diz: dai ao homem, dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E então, meu irmão, se fazemos um trabalho, ainda que para o homem, devemos fazê-lo em condições. Devemos fazê-lo de bom ânimo. Por quê? Estaremos a dar a César o que é de César. E também da mesma forma, quando formos fazer um trabalho para Deus,
também deverá ser feito de bom ânimo, de glória em glória, para louvar o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é soberano, meu irmão. Então, o que Deus espera é que nós sejamos sinceros a ponto de nos dedicarmos a cada coisa ao seu tempo e de forma real e boa e agradável a Ele. Amém? Deus quer que nós sejamos retos, meu irmão. Quantas vezes nós pegamos e fazemos algo de qualquer forma? Não. Deus quer que haja um preparo para cada coisa que nós fazemos. Deus quer que seja tanto para Ele como para no nosso serviço. Nós temos que ser excelentes em qualidade. Nós temos que honrar o fruto do nosso trabalho. Amém? Porque em todo tempo, quando Jesus vem, Jesus ensina-nos que cada coisa é feita no seu tempo. Jesus ensina-nos a ser parecido com Ele. Amém? E o que Ele era? Ele era perfeito. Ele é perfeito. Então, nós temos que buscar sempre o caminho da perfeição, que é Cristo. E de tal forma, temos de procurar nos parecer com Ele em todo aspecto. Cristo não fazia acepção de pessoas. Cristo não fazia acepção de situações. Mas em todo o tempo, a verdade e o amor que nele estava, ou melhor, que nele está, automaticamente é aquilo que sai, é aquilo que flui, é aquilo que exala no aroma de todos. Automaticamente a nossa vontade, o nosso amor, o nosso carinho em fazer as coisas, tanto para Deus como para o nosso próximo, tem que ser real. Tem que ser real, tem que ser firme e direcionado. Porque muitas das vezes nós não damos conta, mas podemos estar a fazer uma boa obra, ainda que nós não tenhamos foco em que estamos a fazer uma boa obra. Porque o importante não é agradar a Deus de forma aparente, de que não, isso aqui agrada a Deus, então eu vou fazer para receber mais um ponto no meu galardão. Não, meu irmão. Não. É simplesmente, eu creio nisso, a minha postura é esta, e então, se Deus está comigo, o caminho é aqui. E tudo quanto eu fizer será de forma espontânea. De forma que eu e o Pai e o Filho estejamos interligados e conectados. Direcionados como? Direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Porque não nos esqueçamos nós que todas as obras serão provadas no fogo. E aquelas que foram feitas simplesmente para aparecer serão queimadas. E irão desaparecer. Amém? E então, assim como Daniel foi sincero e reto e temente a Deus e aquilo que ele acreditava, assim também devemos ser nós. Este exemplo também devemos dar nós. Amém? Em todo tempo, firmes e fortes, marcha o caminho para frente, meu irmão. E assim fez Daniel. Daniel, embora ele tivesse sido exilado, enquanto jovem, ainda assim existia uma semente de sabedoria em si, uma semente de temor e uma semente de discernimento, que não permitiram que Daniel se desviasse para a esquerda ou para a direita, mas pelo contrário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 nos diz isso lá na frente, mas aqui atrás Daniel já sabia de antemão. Daniel sabia que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus.
Então, por tal motivo, ele foi sem medo fazer a proposta ao chefe dos oficiais consoante a sua alimentação. Quantas das vezes nós somos colocados em uma saia justa, muitas das vezes contra a nossa vontade, e nós não temos a devida coragem de pegar e procurar conversar ou chegar num acordo ou no meio termo com a pessoa também compactuante da situação, de forma a eu não sair daquilo que eu acredito, de forma a eu não me afastar da minha convicção. Quantas vezes nós somos fracos e não conseguimos ter este posicionamento? Mas Daniel teve. E sem medo, olha para o oficial e diz: amigo, calma. Será que não podemos fazer um acordo? Será que não podes observar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, mesmo se nós não tivermos esta alimentação que vocês têm? Porque o que vocês precisam é de pessoas fortes, não é? O que vocês precisam é de pessoas saudáveis, não é? Então, testa-nos, dando-nos simplesmente legumes e água. E aí farás uma avaliação. Se estivermos bem, então aceitas que nós continuemos nesse ritmo. Caso contrário, amém. Você venceu. E aí vamos ceder aquilo que tu queres. Daniel teve coragem. Daniel pegou e decidiu dar um passo para frente. Daniel teve estratégia. Quantas vezes a situação pega e encontra-nos de repente e simplesmente nós ficamos sem reação? Não, meu irmão. Deus não quer e não procura a pessoa sem reação. Deus está atrás de pessoas que tenham firmeza, que tenham uma reação boa e sábia. Deus não está à espera que tu pegas e respondas com a força física. Mas não. Deus está à espera que nós façamos uso da sabedoria e discernimento que vem dos céus. Assim mostra-nos o Senhor. Amém? Então, isso também nos mostra a quantidade de vezes que nós somos dependentes de Deus. A quantidade de vezes que nós verdadeiramente esperamos em Deus. A quantidade de vezes que nós oramos e quando vem a situação, ela não nos apanha completamente desprevenidos. Entendam, meus irmãos? Eu não estou a dizer que a situação não nos pode apanhar desprevenidos. Mas o que ela não pode é nos apanhar completamente desprevenidos. Por quê? Deus diz, eu tenho repetido muito isso nos últimos dias, 1 Coríntios 10, 13. Nenhuma tentação sobreveio sobre vós, ou nenhuma situação veio sobre vós, que não tenha escape. Em toda situação, toda batalha, todo o lugar que Deus te colocar, se alguma coisa contraditória à sua palavra vier, Deus nos dá sempre uma porta de escape. Amém? E se não tiver porta? Se não tiver parede? Lembrem-se que Deus abre portas aonde não tem parede. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém? Então, Deus espera posicionamento conforme o que Daniel teve. Amém? Então, olhando para isso, a fé de Daniel, a oração de Daniel, pega e faz com que ele persevere durante todas as situações que ele teve. Amém? E então, continua a caminhada de Daniel.
fazendo o trabalho na qual ele tinha sido designado para fazer. Mas, durante essa caminhada, vimos que, de repente, o rei Nabucodonosor, isso mais para frente, lá no capítulo número 2 de Daniel, pega e tem um sonho. E com este sonho, ele procura alguém para interpretar o seu sonho. Mas, todavia, não havia ninguém no reino para interpretar. Não havia ninguém no reino que conseguisse entender ou perceber aquele sonho. E como ele fica bravo, ele manda tirar todo mundo. Mas, todavia, Daniel pega e é humilde mais uma vez. Tinha sido mandado pelo Nabucodonosor pegar e exterminar os sábios daquele lugar porque não sabiam interpretar o seu sonho. Todavia, Daniel pega e pede permissão ao dirigente que tinha levado essa notícia a ele para ele tentar interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas Daniel vai ter com Nabucodonosor da mesma forma que José vai ter com o faraó. Sim, José é chamado até a presença do faraó e quando o faraó pergunta se ele conseguiria interpretar o sonho, qual é a resposta de José? José pega e responde na humildade: não eu, mas o meu Deus, ele pode interpretar qualquer coisa. Amém? E vamos olhar qual é a resposta de Daniel a Nabucodonosor. Vamos lá para o capítulo 2, verso 26. Daniel, capítulo 2, verso número 26. Não, vamos olhar ainda para o 24 para termos sequência daquilo que eu falei há pouco sobre exterminar ou executar os sábios da Babilônia. Daniel 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Amém? Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do seu sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel responde na sua humilde pessoa, dizendo: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que nos revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. Amém? Então, Daniel pega e vai e interpreta o sonho de Nabucodonosor. E algo que Daniel pega e naquele momento em que ele faz a interpretação dos sonhos, ele não tinha noção de que tipo de sonho se tratava aquilo. Que tipo de sonho pegava e fazia ligação com uma profecia apocalíptica. Mas Deus sabia de tudo aquilo. E Deus permite que Daniel pegue e faça a interpretação daquele sonho por via dele. Por via de Deus. Amém? Então, Daniel pega e faz a interpretação do sonho
de Nabucodonosor. E então, o mesmo Nabucodonosor fica satisfeito. Fica satisfeito com a interpretação feita pelo Daniel, vinda com inspiração do Pai e direcionamento de Deus. Todavia, Deus estava com Daniel, porque Daniel não se corrompeu nem mudou o seu rumo por influência alguma. Daniel também pegou e não ficava ali dependente de ninguém. Pelo contrário, meu irmão, a sua simpatia, digamos assim, o seu posicionamento era dele com o Pai, era dele com Deus. Então, Daniel pega e cumpre a vontade de Deus constantemente. Tanto é que nós sabemos também que Daniel, posteriormente, é lançado na cova dos leões. E ainda assim, por mais faminto que os leões tivessem, ainda assim, o seu pai, Deus Todo-Poderoso, pega e guarda o seu filho Daniel. Amém? Por quê? Porque Deus gosta da postura de Daniel. Deus pega e Daniel, perante os olhos de Deus, era uma pessoa reta. Amém? Vamos confirmar isso em 2 versículos. E capítulo número 5 de Daniel. Vamos lá. Daniel, capítulo 5, verso 12. Daniel, capítulo número 5, verso 12. Vamos lá. E aqui diz: verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Amém? E todavia, sempre que precisasse, o rei mandava chamar Daniel e ele dava o significado da escrita. Mas de onde vinha esse significado? Da parte de Deus. Deus pegava e revelava ao profeta. Vamos mais a uma bem concisa, lá no capítulo 10. Daniel 10, versículo 11. 10, 11, diz o seguinte: e ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, narra Daniel agora, pus-me em pé tremendo. Amém? E ele prosseguiu dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Ou seja, Deus pega e envia o anjo em resposta de todas as situações. Deus pega e responde ao coração de Daniel a cada petição que ele faz, a cada sonho que ele precisa de interpretar, a cada momento de intimidade que Daniel tem com o Senhor, uma revelação acontece. E Deus, que está nos céus, assentado sobre o trono, ele pega e agrada-se da figura de seu filho, porque ele é reto e convicto. Amém? Então, o que Deus quer e Ele espera de nós é que nós sejamos retos e tenhamos convicção naquilo que nós entendemos e no caminho que nós almejamos com o Senhor. Amém? E isso nada foge à realidade. Se repararmos, as grandes realizações do mundo nos dias de hoje foram alcançadas por homens que tinham
grandes ideais e ao mesmo tempo tinham visão estratégica e alguns deles tinham poder financeiro. Mas a base de tudo é a visão. E Daniel tinha uma visão espiritual tremenda por parte de Deus. Assim também nós, em muitos aspectos, ou outros, em muitos aspectos, tiveram visões estratégicas para que o mundo fosse sido construído até onde chegamos hoje. Prédios longos, cidades sobre as águas, comboios e túneis submarinos. Tudo isso foi uma visão estratégica, uma visão futurística, mas foi. Deus permitiu que cada um tenha essa visão, mas poucos são destes que tiveram estratégias, poucos são aqueles que dão o mérito total a Deus. Porque eles não sabem. Muitos pegam e ficam nas suas concupiscências. Amém? E disso Deus não se agrada. Deus não se agrada. Amém? Na mensagem que Deus pregava para Daniel, que Deus mostrava a Daniel, ali referia uma guerra grande. Uma guerra grande. E Daniel pega, após as situações, ele pega e capta a mensagem. Mas agora eu pergunto, se Daniel não estivesse sensível de espírito, de coração aberto e de amor tremendo para o próximo e para a sua caminhada com Deus, será que ele teria a capacidade de ser sensível à voz do Espírito de Deus? Será que Daniel teria a capacidade de pegar e estar conectado por várias vezes ao Pai? Ou ele teve que pegar e esvaziar-se dele mesmo para que o Pai nele pudesse crescer? E aí eu pergunto, meus irmãos, quantas vezes nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos para permitir que Deus cresça em nós? Daniel passava por um período complicado aonde saía de um exílio. Amém? Daniel pegou e foi arrancado da sua parentela. Daniel foi arrancado da sua terra. Pensem como poderia estar o coração dele. Magoado, chateado, com ódio, irritado. Mas todavia ele alegrou-se no Senhor e não pereceu em meio aos seus pensamentos, em meio às suas vontades. Porque, desculpa, Daniel era humano. E nós, humanos, temos vontades, sim. Ficamos irritados, sim, com situações. Mas, todavia, o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, meus irmãos. Deus é a nossa fortaleza. Deus é aquele que nos levanta e que nos põe de pé em meio à tribulação, em meio à situação, em meio à guerra. Amém? Inclusive, na nossa derrota humana, muitas das vezes é vitória do Senhor espiritual. Quantas das vezes nós pegamos e situações que nos dá vontade de resolver na marra, nós resolvemos na palavra, na vontade do Pai. E ali nós temos a verdadeira vitória. Amém? Ali temos vitória com o Pai. Amém? Aleluia. Então, meu irmão, lembre-se de uma coisa. Daniel não esperou passar pela tribulação. Daniel não esperou passar pelo exílio para que se posicionasse, para que ficasse convicto de quem era ele e do que ele cria, para que ficasse convicto da sua oração ao Pai, das suas atitudes. Não, meu irmão.
Isso vem de base. Isso vem do nosso caráter básico. Por isso é que a palavra mostra-nos que nós devemos diminuir para que ele cresça. Amém? Que nós devemos diminuir para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Que as nossas vontades, elas tenham que reduzir. E que a vontade do Senhor, ela cresça. Amém, meu irmão? Então, Deus olha para nós e Ele fala: filho meu, confia em mim. Tranquiliza o teu coração em mim. E no momento certo, enquanto continuares centrado e focado em mim, eu te exaltarei. E aí, Daniel, mais para frente, foi exaltado. Foi exaltado por Deus. E ao ser exaltado, Daniel comprova e prova mais uma vez a palavra do Pai. Como? Da mesma forma que José foi constituído governador do Egito, Daniel foi conselheiro do rei e depois também foi governador. Mas tanto José como Daniel, nenhum dos dois, mesmo quando esteve no poder, se corrompeu. Em momento algum nós ouvimos falar que Daniel e José, que estiveram em tão alto poder, em tão escalão de poder, corromperam-se para o mundo. Pelo contrário, as suas convicções foram cada vez mais firmes, meu irmão. Daniel não se corrompe. Então, quando muitos de nós pega e chega no poder e muitas das vezes vá e corrompe-se, é por fraqueza espiritual, é por vontade própria. Quando a situação não vai bem, o melhor é você pegar e orar e jejuar. E muitas das vezes o não também é uma resposta de Deus. E se Deus te dá um não, é mais fácil, meu irmão, nós pegarmos e abrirmos mão daquela situação, daquele cargo, para que nós não nos corrompemos. Porque Deus é real, meu irmão. E o preço é alto demais. O preço é alto demais. A quem muito é dado, muito é cobrado, diz a palavra. Então, meu irmão, se algum de nós está em uma posição de governo ou vai ascender a alguma outra posição, seja humilde para o Senhor. Seja humilde e coração no Pai. Que a vontade do Pai seja feita em todo o tempo. E que nós, verdadeiramente, conforme nos mostra João, possamos diminuir. E que diminua eu, para que tu, Senhor, cresças. Amém? E só Deus só exaltou a Daniel e a seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha e simplesmente não assaram. Quem já viu picanha que é colocada no fogo e ela não assa? Ela não assa, ela continua ali em cima, intacta e crua. O fogo abrandar e alto, mas a picanha não assa, meu irmão. A isto chama-se fé. Eles tiveram fé. Daniel, na cova dos leões, ele teve fé e acreditou que Deus estava com ele, livrando-o ou não daquela situação, mas que Deus estava com ele. E aí, quando a nossa fé é forte, a nossa fé, ela pega e ela é feita para exaltar a Deus, aí vem o dom da fé. Quando a fé que nós temos, ela pega e, em vez de simplesmente nos livrar, também exalta publicamente o nome do Senhor. Esse é o dom da fé descrito lá no livro de Coríntios. Amém? E Daniel teve o dom da fé.
Daniel teve a fé que o Senhor estaria com ele, seja para morrer ou não. Mas ali estaria o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram fé que o Senhor estava com eles ali na fornalha, sendo eles queimados ou não. E dali intactos saíram. Porque Deus, Deus é o maior e melhor em todo o tempo. Não há nada, eu gosto muito dessa palavra, que não há nada que caia ou aconteça nas nossas vidas sem permissão do Pai. Não há um fio de cabelo que caia sem a permissão do Pai. Muitas das vezes Ele permite. Pode não ser para a tua condenação. Pode ser simplesmente para glorificar o nome dEle. Conforme aconteceu com Jó. E conforme acontece muitas vezes em nossas vidas. Ai, meu Deus, eu faço tudo direito, eu louvo a Ti, eu amo a Ti, mas essa situação me persegue. Esta situação aconteceu comigo, ó Pai. Sim, meu irmão, aconteceu contigo. E da mesma forma que aconteceu contigo, contigo também se glorificará o nome de Deus. Porque Deus é Pai, não é padrasto. Amém? Aleluia. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Estejamos convictos, assim como Daniel esteve em todo o tempo. E que a graça de Deus nos possa acompanhar e o seu discernimento e sabedoria seja conosco. Sejamos jovens, maduros ou não. Mas que a maturidade, se não existe ainda, venha diretamente do Pai para o nosso coração. Amém? Aleluia. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo. E nós estejamos com Ele em todo o tempo e sem cessar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. E nesse instante eu pergunto: quem ainda está conosco e não conhece um Deus tão justo como esse, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, que livrou Daniel da cova dos leões, que este mesmo que foi livrado da cova dos leões fosse proclamado conselheiro e governador? Quem ainda não conhece esse Deus? Quem ainda não tem intimidade com esse Deus? Quem ainda não aceitou a esse Deus como seu único Senhor e Salvador? Eu convido, meu irmão, você que ainda não aceitou, escreva aqui: eu quero. E eu irei orar contigo, de forma a fazermos aquilo que a palavra do Pai nos ensina lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Amém? Aleluia. Enquanto isso, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Senhor.
Aleluia. Oh Deus Pai, aleluia a Ti, oh Deus maravilhoso, Pai. Enche-nos de Ti, oh Pai. Enche-nos de Ti, meu Deus. Dá-nos a certeza de que Tu estás conosco em todo o tempo, em nome de Jesus, oh Pai. Aleluia, Deus Pai, pela Tua presença, Pai, pela Tua direção. Em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, chegamos ao fim da nossa palavra de hoje e nós louvamos a Deus porque Ele é maravilhoso. Nós louvamos a Deus porque Ele nos faz ser quem nós somos hoje. Se não fosse por Ele, estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos com vidas completamente distorcidas. E em fase que estamos hoje, levando em conta a vida complicada que temos levado, o confinamento que temos levado, em alguns casos tem atingido a nossa mentalidade, tem atingido o nosso comportamento. Mas para que nós não sejamos atingidos pela força do cansaço, não sejamos atingidos pela força do momento, eu creio que Deus espera que nós estejamos firmes e fundamentados com Ele e com as suas palavras. Assim, da mesma forma que o exílio encontra Daniel, numa fase em que ele já era jovem e vivia normal,
na terra de Judá. Eles foram arrancados da sua terra. Assim conforme nós fomos arrancados das nossas rotinas normais com esta pandemia. Mas não foi por isso que Daniel, embora fosse arrancado da sua rotina normal, da sua vida normal, do seu país e do seu povo, isso não implicou que Daniel pegasse e se corrompesse ou que se desesperasse. Pelo contrário, Daniel pega e ele achega-se mais ainda ao Senhor. Daniel pega e ele firma-se mais ainda, fundamenta-se mais ainda no Senhor. Tanto é que nós vemos que no momento em que todos os sábios seriam executados, Daniel pega e diz: acalma, porque Deus tinha colocado uma luz no seu coração. Deus tinha dito no coração de Daniel, eu creio que Daniel, tu podes, vai e eu te guio, vai e eu te ensino, crê e eu respondo. Assim também Deus espera que seja conosco. Creia e Deus responde. Ame a Deus e ao seu próximo e Deus irá contigo. Ore a Deus, clame a Deus e Ele batalhará por contigo. Deus vai te tirar da decepção, da desilusão. Amém? Vai te tirar daquela batalha mental que nós ficamos quando estamos confinados. Deus pega e Deus acalma o coração. Deus acalma a situação. É simples. É olharmos para Pedro e os discípulos naquele barco com Jesus. Um monte de tempestade, um monte de turbulência. E Jesus dormia como um bebê. Jesus dormia. Por quê? Porque ele sabia aonde ele estava fundado. Ele sabia aonde era a rocha. Amém? Ele sabia. E hoje nós temos a capacidade de saber e de entender. Então, não sejamos abalados por situações. Sejamos sim fundamentados no Pai, com a sua palavra, os seus propósitos e a sua direção. Amém? Aleluia. Acho que não temos pessoas aqui para aceitar a Jesus hoje, mas amém, glória a Deus. Eu peço, meu irmão, você que tem nos assistido diariamente ou todo domingo, convide pessoas. Muitos vão pegar nesse instante, principalmente com essa pandemia e as coisas que não haviam de melhorarem, e vão se entregar para o suicídio, conforme já aconteceu com muitos. Muitos vão se entregar para as drogas. Muitos estão entregues ao desespero. Muitos estão entregues a outros tipos de doenças mentais por causa dessa situação. Mas nós, que todavia temos a honra de estar firmados na palavra de Deus e estarmos a ser direcionados por Deus, vamos também dar a oportunidade àqueles que não estão de conhecer a palavra, de conhecer o amor de Deus. Partilhe o nosso link. Partilhe a palavra. Converse com seu amigo, com seu irmão sobre a palavra de Deus, para que estejamos todos preparados e todos prontos. E nenhum mal venha sobre nós e deixe que nós deixemos de estar firmes. Porque nós olhamos para Daniel e eu pergunto, naquela época, em relação ao alimento, era cultural da parte dele que ele não se poderia contaminar com marisco e outras coisas. Mas eu pergunto, com aquele medo, quantos aceitaram ser contaminados? Quantos pegaram e perseveraram? Assim também acontece hoje, meu irmão. Então, vamos partilhar. Porque tem pessoas que precisam de nós. Nós que estamos aqui. Nós podemos ser um canal de bênção para muitos. Nós podemos trazer a paz ao coração de muitos. E é uma paz que já entendemos que excede todo entendimento. É uma paz anormal.
É uma paz que só o Pai pode dar. Mas independentemente de só o Pai poder dar essa paz, nós podemos ser o canal para que essa paz chegue ao coração dos outros. Amém? Façamos a diferença. E essa é uma das formas que podemos, nessa pandemia, alcançar pessoas, alcançar situações, pegar e ajudar pessoas a ultrapassarem estas batalhas e esta doença sem se contaminar com o oculto, sem se contaminar com a mentira, sem se contaminar com o desespero. Porque Deus é esperança, Deus é amor e Deus é vida. Amém? Aleluia, meu irmão. Deus abençoe a todos. Temos aniversariantes aqui da semana. Os aniversariantes da semana podem colocar aqui o nome. Se não tivermos aniversariantes, com certeza temos algum pedido de oração. Vamos então pegar e colocar também, de forma que oremos todos juntos pelos necessitados, por aqueles que precisam da palavra, precisam de uma cura, precisam de uma libertação, precisam de um aconchego do Pai, para aqueles que estão necessitados de Deus. Oremos ao Pai. Que a palavra de Deus diz: tudo quanto pedirmos em nome de Jesus, nos será dado por seu Pai. Então, aqui estamos nós nesse instante, e com a capacidade de nos reunirmos em grupo, para pegar e orarmos ao Pai de forma a nos ajudarmos uns aos outros. Amém? Quem tem algum pedido de oração pode colocar. Quem fez aniversário essa semana pode colocar e vamos orar. Caso contrário, iremos então fazer a oração final e encerrar a nossa palavra de hoje. Amém? Aleluia. Vejo, Senhor. Vejo, Senhor. Amém? Não temos oração, não temos aniversariante. Vamos então orar, meus irmãos, para encerrarmos a palavra de hoje, que foi rica e abençoada no Pai. Oremos, irmãos. Pai, te damos graça por mais um dia, por essa palavra maravilhosa que trouxeste até nós, ó Pai. Esta palavra de fortalecimento, Deus Pai, de exemplo que recebemos da parte das tuas sagradas escrituras, ó Pai. E também pelo teu Espírito Santo que guiou-me até aqui para narrar a palavra ao teu povo, ó Pai. Deus, agradecemos, Pai, e te pedimos, Deus, enche-nos de ti, ó Pai. Renova as nossas forças, Deus. Renova as nossas atitudes, o nosso comportamento para ser bom e agradável a ti, ó Pai. Deus, direciona-nos com teu caminho e com a tua vontade. Dá-nos uma eterna convicção de ti, ó Pai. Capacita-nos, ó Deus, assim conforme capacitaste Daniel e seus amigos, ó Pai. Dá-nos a convicção de Daniel, que embora fosse jovem, não se deixou abalar. Não se deixou desviar, ó Pai. Guarda-nos também do caminho do desvio, ó Pai, para que sejamos firmes na Tua palavra, nas Tuas promessas, Deus Pai, e na aliança que temos contigo, ó Deus. Deus, mostra-nos, Pai, o verdadeiro caminho e supre-nos, ó Pai. Pai, eu clamo também por essa Angola, que os casos desta pandemia, dia após dia, só aumentam, e nós temos noção que, infelizmente, o humano tenta mentir e tenta ocultar factos, Pai, mas Tu és soberano e Tu sabes da real situação do país e do mundo, ó Pai. Então te pedimos, ó Deus, acalma essa situação, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai. Mas, todavia, guarda-nos a nós e aos nossos próximos, Deus Pai. Livra-nos dessa situação, te pedimos, ó Pai. Pedimos, Pai, que Tu nos livres e guardes, Pai. Dá-nos o devido discernimento, dá-nos a Tua paz, Pai. E dá-nos a Tua força, Deus Pai. Pois continuaremos a louvar a Ti, a orar a Ti, a trabalhar para Ti e contigo, Pai.
porque tu deste-nos a vida, deste-nos a paz, deste-nos o caminho e deste-nos a verdade, ó Pai. Então por ti seguimos a luz, ó Deus. Pai Todo-Poderoso, louvamos ao teu santo nome, ó Deus, para que nos des uma semana abençoada na tua presença, ó Pai. Guarda-nos nos nossos trabalhos, guarda-nos durante a trajetória de casa para o trabalho, no transporte e em todo momento, Deus Pai. Livra-nos do mal e de toda a enfermidade, ó Deus Pai. Reveste-nos, ó Pai, assim o pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, aqueles também que amam a Ti, ó Pai, ajuda, Pai, a prosperar. Ajuda, Deus, nessa fase em que muitos não têm um pão na mesa, muitos não têm aonde ir buscar, ó Pai. Dá o devido discernimento, Pai, para que consigamos viver e suportar dia após dia na Tua presença, no Teu caminho, com a Tua sabedoria e discernimento, ó Pai. Assim pedimos e louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aleluia. Vamos então encerrar a nossa palavra do dia de hoje. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E não esqueçam que temos o nosso devocional semanal às 19 horas. Amém? Aqui pelo Facebook também. Ou então às 15 horas, horário do Brasil. Deus abençoe a todos então. Espero por vocês amanhã. Que a paz do Senhor, o amor do Pai, nosso Cristo, a comunhão das consolações seja com o povo todo de Deus, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz em vossas casas. Deus abençoe a todos, meus irmãos.